Bom, culto de estudo de oração, 28 de julho, né, de 21, hoje é dia de São Caetano, né, da cidade de São Caetano do Sul, né. Eu recebi no nosso grupo aqui, né, que a gente tem alguns amigos, né, que estudaram conosco aí de São Caetano, né. Então, parabéns aí à cidade de São Caetano. Nós na IBA de Indaiatuba, né? Nós hoje, para a honra e glória do Senhor, amados, nós estamos concluindo o panorama do Evangelho de João. E nós estamos concluindo também o estudo dos Evangelhos, a ministração dos Evangelhos, não é? Então eu gostaria que nós, como igreja, abríssemos a nossa Bíblia, a nossa palavra, no profeta Ezequiel 1, Ezequiel 1:10. Ezequiel 1:10. Amém? O que vai nortear o nosso culto hoje de estudo e oração é Ezequiel 1:10, que diz o seguinte: Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham o rosto de leão. Do lado esquerdo, o rosto de boi. E os 4 também tinham o rosto de águia. Eu vou repetir o verso. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham o rosto de leão. Do lado esquerdo, o boi, o rosto do boi. E os 4 também tinham o rosto de águia. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nós estarmos reunidos em seu nome, para que a gente receba a revelação da sua palavra. Nós nos alegramos, Pai, porque na sua presença o Espírito Santo nos ensina, revela a sua palavra. E em nome de Jesus, Pai, que o próprio Espírito Santo ministre nos nossos corações o fechamento dos evangelhos, o fechamento do Evangelho de João. Louvado e exaltado seja o seu nome. Em nome de Jesus agradecemos. O livro do profeta Ezequiel, ele é datado de aproximadamente, amados, 600 anos antes de Cristo. Não é? E Ezequiel, ele profetizou durante aproximadamente 25 anos. E como no Antigo Testamento, a maioria dos nomes tem muito a ver com o ministério de cada um, Ezequiel quer dizer Deus fortalece. O significado do nome Ezequiel é Deus fortalece. Deus levantou Ezequiel, o profeta Ezequiel, num momento muito conturbado em Israel. Num momento muito crítico, onde os reis, eles estavam totalmente fora da palavra, o povo estava fora da palavra. Então, onde nesse período, Deus levanta o profeta Ezequiel que fortalecerá. Então, Deus fortalece através da vida do profeta Ezequiel. E como, amados, a maioria dos profetas do Antigo Testamento, e isso é inerente até
o ministério de profeta, a mensagem consistia em dois elementos básicos. Se nós pudéssemos resumir de uma forma bem sintética qual os dois objetivos dos profetas no Antigo Testamento, seria o primeiro, juízo. Juízo. Eles foram levantados por Deus para falar, olha, presta atenção que vocês estão pecando. E vai haver um juízo. Vai haver um julgamento. Vai haver uma condenação. E nós sabemos que a condenação para Israel foi dura. Divisão dos reinos, enfim, nós já sabemos, não é? Invasão da Síria, Babilônia, Nabucodonosor, enfim. Porque se afastaram do Senhor. E o segundo grande tema dos profetas era falar de esperança. A esperança do Messias, a esperança do Redentor. A esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, Jesus Cristo, ele é apresentado, ele é representado de diferentes formas, para diferentes públicos, para povos diferentes. Isso tudo nos evangelhos. Então, tudo aquilo que foi apontado, tudo aquilo que foi tipificado, tudo aquilo que foi profetizado, para que a vida do Messias realmente pudesse servir de luz, que ele fosse realmente aceito, não é? Os evangelhos, eles apresentaram, não é? De uma forma que o verbo se fez carne. Então Jesus Cristo, na verdade, ele viveu absolutamente tudo aquilo que os profetas, através do Espírito Santo do Senhor, profetizaram. Então os evangelhos, eles têm essa principal característica, esse principal objetivo. Então, nós vimos, por exemplo, que em Mateus, no Evangelho de Mateus, o público-alvo eram os judeus. Por quê? Porque Jesus Cristo seria apresentado como rei. Porque os judeus estavam esperando Jesus Cristo como rei, como Messias. E a ênfase do Evangelho de Mateus é o que, amados? A soberania. A soberania de Jesus Cristo. E que animal? Quem representava Jesus Cristo em Mateus? O leão. Que evidentemente simboliza o quê? O rei. Nós tínhamos mais dois povos importantes. O segundo dele era os romanos, onde o Espírito Santo levantou quem? Marcos. Evangelho de Marcos, público-alvo romanos. Aos romanos, o povo romano, cujo objetivo de Marcos foi apresentar Jesus Cristo como servo. Que é dessa forma que os romanos aceitariam um Deus servo, que servissem. E a ênfase qual foi? O ministério de Jesus Cristo. De que forma ele serviu, de que forma ele curou. E foi um evangelho, é um evangelho muito dinâmico, muito objetivo. Que animal representa? Que animal Jesus Cristo representa no Evangelho de Marcos? O boi. Não é? Não é? Serve a sua carne, serve o seu couro, serve o leite, enfim. Então o boi, ele simboliza o quê? A servidão. Quando vamos para o Evangelho de Lucas, o terceiro grande povo era o povo grego. Um povo culto, um povo sábio,
cujo objetivo de Deus era apresentar Jesus Cristo como o quê? Como homem. Um homem com sabedoria. Cujo objetivo e cuja ênfase do Evangelho de Lucas é apresentar Jesus Cristo de uma forma o quê? Humana. A humanidade, a forma humana. Então, na verdade, Jesus Cristo em Lucas, ele simboliza o quê? A forma humana, 100% homem, mas 100% Deus. Durante os 2 últimos meses, nós podemos observar o terceiro público-alvo fechando os evangelhos, a igreja. Nós, a igreja cristã, cujo objetivo do Espírito Santo é apresentar Jesus Cristo como o quê, amados? Como Deus, como Filho de Deus. E a ênfase no Evangelho de João é o quê, amados? Vida eterna, fonte de vida. Você recorda que há pouco falamos, ministramos sobre Jesus Cristo sendo a fonte da vida, o pão, lembram disso? Luz, sal, a água. E o animal? Que animal simboliza, é simbolizado, que animal representa Jesus Cristo no Evangelho de João? E eu glorifico novamente a Deus, amados, porque repetidas vezes eu já falei que todo culto, toda ministração do culto, quando se ora, quando se busca, é ministrado pelo Espírito Santo. Porque na abertura, o que Deus tocou no coração da Ana, o que foi? Foi o Salmo 103. Então, quando você vai no Salmo 103, no verso 5, ele diz: E ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a de águia. É exatamente dessa forma que Jesus Cristo é apresentado, como águia. E o que simboliza a águia? Por que da águia? E aí a gente tem que observar o contexto. A águia é uma das mais fortes e corajosas aves de rapina. A águia, ela representa o quê? Um olhar penetrante. Você já viu, você já encarou uma águia? Mesmo, não é, no vídeo, ela tem um olhar que assusta. Ela é penetrante. A águia, ela vê de longe. A águia, ela é absolutamente superior em inteligência. E a águia, na verdade, amados, é um símbolo da visão de Deus. É dessa forma que Jesus Cristo é o quê? Apresentado no Evangelho de João. Como se não bastasse Ezequiel, Isaías, o profeta evangelista, ele também apresenta Jesus Cristo como águia. Está lá em 40:31 de Isaías que diz: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Na verdade, aqui Isaías ele vai mais longe, não só apresenta Jesus Cristo como uma águia, mas como nós, filhos de Deus, também somos considerados águia. E a águia, amados, ela apresenta aqui a esperança. A águia aqui, ela simboliza o quê? A ressurreição e o triunfo de Jesus Cristo. A águia, simbolicamente, ela é apresentada em sua grandeza e em sua majestade, como Jesus Cristo. Como foi dito na abertura, a águia ela representa a renovação. Em tudo. Há um determinado momento, realmente, depois de alguns anos, que ela se afasta, ela sobe, porque o bico já está desgastado. Então, se ela quiser continuar vivendo, ela tem que tirar ela por ela mesma, que o seu bico, as suas garras,
as suas penas são mudadas, a sua visão melhorada. E se ela assim não o fizer, ela acaba morrendo, porque ela não consegue mais comer, ela não consegue mais caçar. E renovar significa o quê? Dor intensa. Existem muitas águias que não suportam, que elas não fazem o que devem fazer e perecem, morrem. Mas aqui Jesus Cristo, ele é a águia que renova e que nos renova. E ele também nos apresenta no Evangelho de João para que a gente busque ser o que? Águia. Que a gente busque o que? A salvação. Que a gente busque o que? Se apresentar a Deus de uma forma o quê? Pura, santa. Que a gente dê para Jesus Cristo, para Deus o quê? O melhor. Como foi ministrado no dízimos e ofertas pelo Elias. Eu vou abrir aqui Malaquias. Parece que a gente combina, mas a gente não combina não. Aqui cada um ora e apresenta. Como eu disse, nós quando oramos, é o Espírito Santo que conduz o culto. E como foi ministrado pelo Elias, Malaquias 1,14, o que diz lá? Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. E o meu nome é terrível entre as nações. Então aqui Malaquias está o quê? Juízo. Juízo. Por quê? Porque o povo estava oferecendo o quê? O pior, não o melhor. E aqui, apontando a esperança, que é Jesus Cristo, porque o sacrifício vivo é Jesus Cristo. Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Deus, ele se revela num único verso. Então, na verdade, porque Deus deu o melhor, que é Jesus Cristo, seu Filho, ele deseja de nós o quê? O melhor. E quando nós vamos entender e nos aprofundar mais em Isaías 40:31, ele diz lá, o profeta, mas os que esperam no Senhor. Então ser águia, ter essa condição, essa renovação, nós temos que esperar em quem? No Senhor, porque é Ele que renova nossas forças. A cada dia que eu vivo, eu tenho mais essa certeza. Nós sozinhos não somos nada. Nós não podemos nada. Nós somos muito frágeis. A nossa alma, como foi dito aqui, ela é muito vulnerável. Então, na verdade, aos que esperam no Senhor, as forças serão renovadas, porque nós subiremos como águia. Subiremos aonde? No alto. Para ter uma visão melhor das nossas vidas. E se não houver essa renovação em Cristo Jesus, e é só Ele, amados, nós não somos capazes. Aqui não é intelecto, aqui não é inteligência, aqui não é quem lê mais livro, aqui não é quem tem PhD, quem tem doutorado. Amém, igreja? Isso não é isso. Aqui é o quê? Espírito Santo, aqui é revelação. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam, não se cansam. Amém? Em nossa corrida na vida, às vezes nós nos cansamos com várias coisas. Somos muito críticos. Mas precisamos de Jesus Cristo para nos cansar. Precisamos de Jesus Cristo para nos renovar. Precisamos de Jesus Cristo para caminhar. Precisamos de Jesus Cristo para nos cansar, não nos cansar. Então, na verdade, amados, quando nós lemos, relemos e meditamos nos evangelhos, e eu louvo a Deus por isso, que nós podemos ter essa visão do todo. Porque se você procura águia no evangelho de João, você não vai encontrar águia.
Na verdade, existem outros elementos que façam com que a gente tenha a revelação em Cristo Jesus. Amém? Nós estaremos, para a honra e glória do Senhor, também nos aprofundando nesses temas, porque essas figuras aparecem no Apocalipse. Então nós teremos a oportunidade de observar não só o que foi observado, não só o que aconteceu, mas aquilo que virá, né? Então o Apocalipse, que se inicia agora em agosto na Escola Bíblica Dominical, vai ser uma bênção, porque vai fecha a história, né? E nós teremos a oportunidade de estudar no Apocalipse o leão, o boi, a forma humana e também a águia. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, igreja. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, igreja? Eu glorifico a Deus realmente, né, porque por ele ter dado essa oportunidade para nós fecharmos os evangelhos. Graças a Deus nós temos todos gravados no YouTube. Todos. Então é uma série realmente, né? Para a gente meditar, para a gente estudar, para a gente se aprofundar, né? E para a gente buscar a bênção do Senhor, né? Para a gente se fortalecer e para a gente se renovar. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Oh Deus, obrigado pela ministração do Seu Espírito Santo. Pai, obrigado pelo estudo. Como é importante, Pai, nós estudarmos, nos aprofundarmos. Obrigado pela revelação. O Seu plano que é perfeito, Pai. O Senhor que é rico em detalhes, tudo escrito, Pai. Tudo revelado, Pai. Tudo aquilo que o Senhor escreveu, Pai, no livro santo tem um objetivo. Tudo aquilo que o Senhor escreveu é para nos abençoar. É o Espírito Santo do Senhor nos revelando a Sua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos, Pai. Eu tenho uma certeza que aqueles que estiveram conosco e aqueles que assistiram foram muito abençoados. Eu tenho certeza disso, porque a Sua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor continue nos capacitando, que o Senhor continue nos dando, Pai, em nome de Jesus Cristo, sabedoria e estratégia para continuar honrando e glorificando o Seu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Amém.